بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسول الله. Bem-vindos todos os novos e os antigos, né? E alhamdulillah que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu a dádiva de estar com vocês nesse mês sagrado, mês de Ramadã, mês sagrado para todas as nações do mundo e para os muçulmanos em especial, né? Nós vamos falar sobre um pouco sobre o Islã, a importância do Islã na vida de todo mundo, e porque temos visitas, né, que não são muçulmanos, só para entender o que é o islamismo, só para entender a perseguição do islamismo pela mídia, pelo mundo, por todos os lados, sendo assim perseguidos, sendo oprimidos no mundo inteiro, apesar de não está em nenhum tipo de confusão que se fala dos muçulmanos. Mashallah, eu liguei o gravador. O Islã, como todas as religiões, iniciou pregando a unicidade de Deus, iniciou todas as religiões, quando iniciaram da forma certa, da forma perfeita, divulgando a unicidade de Deus. Mesma coisa que o islamismo, né? Só que, infelizmente, no passar da história, no passar do tempo, houve desvios, houve diferença, e chegamos no que chegamos hoje. Todas as outras religiões têm erros, têm desvios, né? A gente respeita, lógico, respeita as religiões, respeita as pessoas que seguem as religiões, mas a gente sabe, se a gente achar, se eu falar, como muitos falam, que os caminhos são vários, mas a chegada a Deus é uma só, estou mentindo, né? Estou mentindo, porque se todas as religiões realmente levam até Deus, levam até o paraíso e salvam do inferno, se tudo isso realmente é verdadeiro, eu sou o primeiro a sair do islamismo, entrar na religião mais fácil que tem, certo? Religiões que não tem jejum, que não tem 5 orações por dia, religião, né? Então, se todas iguais, se todos vão chegar no mesmo objetivo, apenas de vez em quando faz uma oração, de vez em quando vai para a igreja, né? E pronto, está aprovado. Alguns pagam até para chegar no paraíso. Paga os 10 reais, 15 reais, depende da inflação da igreja, né? Aí paga alguma coisa para chegar ao paraíso, ou para chegar a uma cura, fazer alguma coisa. Só que aqui não, aqui é real. O islamismo é real. O islamismo é uma religião que que tem por objetivo chegar ao paraíso, escapar do inferno, ganhar o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Não é ganhar perdão ou satisfação de um sheik, de uma pessoa comum, não. Você está se aproximando do seu Criador. Não tem matéria. Quando você vai para a mesquita, você não vai buscar cura, você não vai buscar dinheiro, você não vai buscar para enriquecer, para fazer, sabe, sucesso na sua vida, nada disso. Você está buscando a satisfação do seu Criador e está buscando alcance da sua misericórdia para poder entrar no paraíso. Da sua misericórdia. Não quer dizer que a gente está rezando, está fazendo tudo e tudo está sendo aceito. Não. Muitos, às vezes, da gente, tomara que Allah subhanahu wa ta'ala aceita todas as nossas orações, né? E faz a gente alcançar, inshallah, o nosso objetivo, que seria o paraíso, escapar do inferno. Mas será que todo mundo consegue? Não. Às vezes a gente está numa fileira só, rezando. Numa só fileira, mas tem um com a intenção errada, outro com intenção mais ou menos, entendeu? E pode ser que um escapa, outro não, outro alcança ou conquista a misericórdia de Deus pela sua intenção. Por isso, no nosso livro sagrado fala assim, todos, Allah subhanahu wa ta'ala nos criou da terra fez o homem, do homem fez a mulher, e criou todos, e ele falou, inna akramakum indallahi atqakum, quer dizer, e o melhor de vós, perante Allah subhanahu wa ta'ala, perante Deus, é o mais fiel. Não importa, seja mulher, seja homem, seja negro, seja branco, seja o que for, perante Deus é o que mais tem fé e o que mais pratica a sua fé. Não tem discriminação, não tem separação. O peso da fé de uma mulher, às vezes, uma simples mulher que você, às vezes, acha que ela é coitada, ela não sabe nada, não sabe rezar, não sabe fazer. Mas a fé, o peso da fé dela perante Deus, no dia do juízo final, pesa todos nós talvez aqui. Toda a fé de todos nós aqui. Isso que é o islamismo, né?
E todas as religiões, como sempre a gente fala, todas as religiões vêm de uma fonte, sim, de uma fonte só, de Allah. Se não for desviada pelo homem, era até hoje uma só. Mas como cada vez que vinha uma mensagem, passava os anos e se desviava, então Allah subhanahu wa ta'ala atualizava com outro mensageiro. Vinha outro mensageiro, outro livro sagrado. Só que esse não muda a mensagem do outro, completa só complementa, entendeu? Quer dizer, tipo, Jesus, quando ele veio, ele mudou a história do Moisés? Não. Ao contrário, ele incluiu toda a mensagem do Moisés, Torá, e colocou dentro do Evangelho. A partir de hoje não precisa seguir o Torá. Acabou. O Torá está aí, está dentro do Evangelho, não precisa mais seguir. E assim o Alcorão também. Quando veio o Alcorão, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele incluiu todos os outros livros. Quer dizer, Deus revelou para ele o Alcorão e nele estavam todos os livros sagrados. Como é que ele sabia? Está no Alcorão tudo sobre os cristãos, sobre os judeus. Como é que ele sabia disso? Há 1400 anos atrás, no meio do deserto, não tinha informação, não tinha mídia, não tinha nada. Como é que ele ia saber, né? Do que o Cristo fez, como é que ele aconteceu, não sei o quê. Ele não sabia. Para vocês terem ideia, quando ele foi para Taif, fugiu de tanta injustiça, de tanta luta contra ele. Os Quraishitas faziam com ele, sangravam os pés dele, tanto que eles torturavam ele. Ele fugiu para descansar um pouco. Chegou até essa cidade de Taif, falou, quem sabe ali tem pessoas do livro. Eles podem ter um pouco mais de piedade. Aí o que eles fizeram? Tinha uns ignorantes, começaram a jogar pedras nele e eles falaram para os viciados, para as crianças, para as pessoas assim, que não batem bem e tudo, incentivaram eles a bater nele, jogar pedras nele. Até sangrou naquele dia de cabeça, alayhi salatu wassalam. O quanto que ele sofreu para a gente receber essa religião, para chegar essa religião para a gente. Sangrou de cabeça aos pés, de tanto que eles judiaram dele. Alayhi salatu wassalam. Aí ele saiu da cidade, para sair dessa tortura, chegou num vinhedo, uma plantação de uva ali na ponta da montanha, e apareceu um rapaz, parecia religioso, né? Aí ele perguntou para ele, começou a perguntar, trouxe água para ele, começou a ajudar ele, né? Nos ferimentos dele. Ele falou para ele assim, de onde tu é? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntando, preocupado com a pessoa, com tudo isso ele estava preocupado com a pessoa. De onde tu é? Ele falou, eu moro aqui, esse povo assim ruim, esse povo sempre me tratou mal e tudo, mas subhanallah, ele falou alguma palavra religiosa, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam se tocou. Ele percebeu que acho que era do povo do livro, alguma coisa assim. Ele falou, de onde você é, de origem? Ele falou, sou da cidade de Nainawa, no Iraque, uma cidade no Iraque. Ele falou, Allahu Akbar. Deu risada, ele falou, a cidade do meu irmão Yunus, né? O profeta é Yunus, o profeta é Jonas, no caso no português. Jonas, da cidade dele, subhanallah, lembrou na hora. Que mídia que transmitiu isso para o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Que jornal? Que TV que trouxe essa mensagem há 1400 anos atrás? Allah subhanahu wa ta'ala formou ele detalhes. Ele sabia de tudo. Sabia do presente, do futuro também. Ele anunciava na tortura. Um dia ele estava com fome, passando fome, não tinha, sabe? Tortura mesmo na cidade. Ele e alguns companheiros com fome. E na situação de fome, 2 horas da madrugada, ele não podia dormir, mais ou menos nesse horário. Não podia dormir. Aí de repente ele anunciou para uma das pessoas, um dia você vai alcançar, acho que a riqueza do Kisra. Vai ter uma riqueza do Kisra. Ele falou, o quê? Subhanallah, está com fome, está passando fome, está numa situação crítica. E está pensando nisso, que vai alcançar o reinado dos persas, vai dominar o reinado dos persas, subhanallah. E aconteceu exatamente como ele falou. Aconteceu. Ele sabe, subhanallah, era abençoado de cabeça aos pés, era abençoado cada segundo. Enfim, que a gente queria fazer uma imagem sobre o Sayyidina Muhammad, sobre o Islã, como foi revelado, como as outras religiões foram reveladas. Inclusive, esse nosso mês sagrado, Ramadã, que é do jejum, subhanallah, ninguém sabe de uma coisa super importante que a gente, importante saber, que todos os livros sagrados de Allah subhanahu wa ta'ala foram revelados no Ramadã. Todos nesse mês, alguns no início do mês,
né? Tipo o Torá diz que nos primeiros 10 dias do livro do Sayyidina Musa, o Evangelho diz que no segunda os 10 do meio, isso, os 10 do meio. E o Alcorão, subhanallah, foi no finalzinho do Ramadã. Olha só, todos eles foram revelados. Por quê? De tão sagrado que ele é, de tão importante que ele é esse mês, para todas as nações, não é só para os muçulmanos. Então, enfim, quer dizer, mesmo sendo as religiões iguais, mesmo sendo os segmentos iguais de uma mesma fonte, as pessoas que falaram isso, todas as religiões, todos os caminhos levam ao Senhor, né? Todos os caminhos, a mesma coisa, levam ao Senhor, se enganaram da expressão. Na verdade, todos os caminhos e todas as revelações vieram de Deus, mas não leva, do jeito que está a situação, não leva. Como eu falei, se eu soubesse que todas as religiões levam para o país, eu sou o primeiro a seguir. Eu acho que o católico é mais fácil, né? O católico é mais fácil de todos. Posso seguir os católicos, né? Que não precisa de nada disso, de fazer nada disso. Portanto, essa é a religião que prega, que não te cobra nada por isso. A religião, quando a gente também não tenta, nem se atreve a pensar nisso, de falar, não, você tem que pagar X por isso, X por aquilo, ao contrário. A gente ensina o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala de forma totalmente sincera, não a fim de alguma coisa, ou interesse de alguma coisa das pessoas. Ao contrário, qualquer muçulmano pode ser recente. Tem algumas irmãs e alguns irmãos novos, agora recente, se converteram. E os antigos, e os natos que nasceram no islamismo, todos têm o mesmo sentimento, eu tenho certeza disso. Se algum dos novos tem algum sentimento diferente, que me fala. Todos têm a mesma nobreza de levar, de desejar, levar todo mundo para o paraíso. E trazer todo mundo para o islamismo. É ou não é? Não é? Está aí o nosso irmão novo que falou, alhamdulillah, de entender, de sentir isso. Não é verdade, irmão? Verdade. Todo mundo quer levar, porque se tivesse, sempre eu falo, se tivesse aqui uma fonte de dinheiro, que está jorrando dinheiro para todo mundo ali, eu vou falar, porque se eu tirar a minha parte, tirar o que eu quero, quanto mais que eu quero, tá jorrando mais dinheiro ou ouro, alguma coisa. Por mais que ela tenha a mais, que eu não vou alcançar a pegar tudo, eu nunca vou anunciar para o meu vizinho, para o meu irmão, para seja o que for, nunca vou anunciar para ele vir pegar daquele. Esse é material, o material entra dentro da pessoa, domina a pessoa. Agora a fé não. A fé em Allah, principalmente no islamismo, você deseja tudo bem para todo mundo. No islamismo você não fala, é problema do fulano, problema do ciclano. Eu falei com ele e não quis entender, não sei o quê. Não, a gente fica preocupado o tempo inteiro. O tempo inteiro. Se ele não me entender, eu corro atrás, eu quero convencer, eu quero que ele venha para o islamismo. Por quê? Porque o bem e essa riqueza no islamismo que eu tenho, eu quero que ele tenha. Eu quero que todo mundo tenha a mesma coisa. Por isso quando a gente luta para a divulgação, para divulgar o islamismo para os outros, a gente tem esse ciúme, essa vontade de levar essa mensagem para todo mundo. Eu não quero exagerar para os nossos queridos irmãos novos e irmãs, mas só uma imagem assim para entender um pouco mais do islamismo e por que a perseguição, porque é a única religião hoje de verdade que te leva ao Criador. Única religião de verdade que abre a sua mente para você entender tudo que você tem e não tem direito. Não é uma religião que fala para você, não olha aqui, não olha aqui, não olha a política, não olha isso, não olha aquilo. Não, olha tudo. A religião ensinou a olhar tudo. Tudo que existe de coisas no mundo, temos direito de olhar, de planejar, temos direito de participar, porque somos dessa nação. Então a gente tem que participar. Ok, irmãos? Eu quero falar um pouco só da nossa história, porque muita gente, muitos queridos irmãos e irmãs que já ouvi falar, eu fiquei super feliz essa semana que eu vi algumas irmãs e alguns irmãos que falaram, que estão acompanhando as histórias pelo YouTube, pela internet, né? E são sempre bem-vindos, sempre eu gosto de falar diretamente com eles, e umas falaram para mim assim que, subhanallah, fiquei até emocionado, falaram para mim assim, eu estou louca esperando o resto da história do Sayyidina Davi, né? Quer dizer, estão acompanhando o passo a passo, porque a última aula foi o início da história do Sayyidina Davi, né, Davi. Então estão acompanhando, estão sabendo em que passo que a gente está.
Estou esperando, ansiosa para ver a próxima história, o resto da história de Sayyidina Daud, né? Isso porque eles lá não estão ganhando chocolate como vocês. Então abre a cabeça, vai ganhar chocolate hoje. Nós chegamos na outra, quando o Sayyidina Daud casou, né? E conseguiu, com a graça de Allah, juntar de novo o governo, o reinado, com a profecia, né? Porque o povo de Israel já tinha se espalhado, já tinha perdido essa dádiva, né? De estar o governo e o reinado, o governo e a profecia com o mesmo governo, eles tinham perdido isso. Ele conseguiu juntar de novo, alhamdulillah. Depois a gente falou na outra aula, depois de 460 anos, né? Que perderam isso, né? Existiam muitas histórias, muitas mentiras que falam sobre o Sayyidina Daud, principalmente os israelitas, né? E dos israelitas, infelizmente, veio o Evangelho, né? As histórias que tem no Evangelho. Uma das histórias fala que ele teve 99 esposas, né? E não se contentou com isso ainda, né? Todo mundo sabe aqui. Não se contentou com isso. Ele viu uma mulher linda que ficou, né, abismado, desejou, ele queria aquela esposa. Quando ele pediu para o casamento e falaram para ele, era casada com um dos comandantes do exército. Ele mandou esse comandante várias vezes para a luta e ele não morria. Aí no fim ele viu que não tinha jeito, ele mandou matar e casou com a esposa dele. Subhanallah. Vê o que essas histórias, eu queria ter coragem de falar, as religiões que falam disso. Que religião que fala de Deus, que tem coragem de falar disso, de um profeta de Deus, né? Como se fala de um profeta de Deus? Um homem religioso, um homem decente, que a gente vê, que ele segue, que ele pratica a sua religião direita, a gente tem vergonha de falar alguma coisa errada dele, não é? A gente tem vergonha de falar alguma coisa dele. Imagina falar de um profeta de Deus, que recebe a mensagem de Deus diretamente. Com que coragem, com que cara de pau, para ser mais claro, consegue falar assim de um profeta de Deus assim? Talvez casou com mais esposas porque Deus permitiu, ele tinha contato diretamente com Deus. Agora mandar matar o comandante para casar com a esposa dele. Não é um absurdo? Se eu falar isso, se eu tentar pensar nisso, o que vocês vão falar? Um criminoso, uma pessoa que não tem noção, não é decente, muito menos religioso, muito menos profeta, que faz isso, né? Imagina um profeta de Deus, Davi, alayhi salam, né? Enfim, muitas outras acusações. Existem histórias também no julgamento, porque ele era governo, lembram que nós falamos? Era governo, profeta e juiz na sua cidade, né? Governo, profeta e juiz. Quem está conversando lá fora? Você podia se diminuir um pouco a voz, está atrapalhando os irmãos aí. Enfim, 3 funções ele tinha. Às vezes ele fazia o julgamento de pessoas assim, chegou essas histórias meio duvidosas, não sei se é verdadeira. A história dele, na hora que ele estava fazendo o julgamento, inclusive isso alguns muçulmanos contam, estava fazendo o julgamento de 2 pessoas. Não, essa é verdadeira, essa é do Corão. Mas tem umas histórias duvidosas que seria as 2 mulheres, que no caso uma teve filho e a outra roubou dela, a outra mais forte. Salomão. Na época de Salomão. Porque falaram que era Daúd. Eles falaram que era do Daúd e Daúd não sabia o que fazer, o Sayyidina Suleiman interferiu. Ele interferiu. Sayyidina Suleiman era o filho dele, ele tinha 12 anos de idade, né? E interferiu. Ele não sabia o que fazer. Uma fala que o filho dela a mais forte e outra mais fraquinha um pouco, que a mãe verdadeira falava, não, meu filho, não sei o que. Aí não sabia o que fazer. O Sayyidina Suleiman, ele falou, posso interceder, posso interferir. Allah iluminou ele, 12 anos de idade. Allah iluminou ele. Ele falou, posso interferir? Ele falou, pode. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, traz a criança aqui que eu vou rachar ela no meio com faca, né? E dá um pedaço para cada mulher. Aí, na hora que ele falou isso, a mulher, a mãe verdadeira, gritou, não, pelo amor de Deus, não faça isso.
pode levar, deixa ele vivo, pode levar, deixa ela levar. Aí ele falou, essa mãe verdadeira. Essa que teve sentimento, outra não ligou. Essa teve sentimento de mãe verdadeira e fez. Eu não sei, Allah Alam, se essa história é verdadeira. Na narrativa islâmica, no caso, na fonte que a gente busca essas informações, não tinha essas, mas a gente escuta falar muito disso, né? Teve outra também dos carneiros, né? Naj, que é um vizinho que tem bastante carneiros e outro tinha plantação. E as ovelhas, os carneiros, invadiram a plantação do vizinho. Aí o Sayyidina Daud fez o quê? O julgamento, falou, então, quando condenou o dono das ovelhas. Ele falou, então você dá para ele todas as ovelhas no lugar da plantação. Devoraram toda a plantação. Aí o Sayyidina Suleiman, ele falou, meio errado isso, né? Então, podia fazer outra coisa. Ele falou o quê? Outra sugestão. Ele falou, pode dar para ele as ovelhas, ele tira o leite, ele usa por um ano, até o tempo que ele ia colher os trigos dele, as coisas dele, a plantação, o tempo que ele ia colher. Dá para ele aproveitar, e outro homem é condenado, o dono das ovelhas, podia ser condenado a plantar de novo aquela plantação para ele. Ele falou, tudo bem. Uma solução justa, né? Também, essa história, Allah, mais ou menos. Aí a história verdadeira da época do Sayyidina Daud diz que ele tinha casas, só que era super religioso. Por isso que eu falo, é um atrevimento fora do comum as pessoas falar dele, que falam. Diz que ele tinha o palácio, e esse palácio tem muros altíssimos, e esses altos assim demais, de tanto que ele tinha ciúme das mulheres dele. Mas não era 99, óbvio. Tinha muito ciúme. Aí, para ninguém entrar, para ninguém... Isso hoje muita gente acha isso errado, né? Acha isso errado, acha isso doentio, ainda fala ciumento demais, doente, não sei o quê. Ao contrário, o islamismo ensina, Allah subhanahu wa ta'ala ensina que não tem ciúmes pela sua honra, que no caso a sua mulher, as suas filhas, que não tem ciúmes por eles, dayus. Dayus, falar a palavra dayus na linguagem islâmica como se fosse, como se fosse na linguagem daqui, o chifrudo, mais ou menos. Então é mais grave um pouco, perante Allah. Perante Allah, lá no dia do juízo final vai ser julgado. Esse que não tem ciúme, não tem sentimento. Ele tem que proteger a sua honra, nem que fosse pela sua própria vida. Proteger sua mulher, suas filhas. Não é assim, solto. Porque quando ele fica solto assim, qual a diferença entre a gente e os bichos? Né? Não tem diferença entre a gente e os bichos que não tem muito sentimento. Até os bichos têm sentimento. A maioria dos bichos tem ciúmes. Então tem que ter. Isso não é doentio, não é errado ter ciúmes. Não tenta, principalmente os homens, não tenta ser moderno demais e liberar a coisa. Não precisa reprimir, né? Não precisa reprimir, mas pelo menos ter aquele sentimento de ciúme, proteger, conciliar. Olha, cuidado, olha aí, o cabelo está aparecendo um pouco, não sei o quê, sabe? Tem gente ali, toma cuidado com isso, toma cuidado. Quando eu faço isso, estou protegendo, porque a minha parceira, a minha filha, a minha honra, né? Isso é honra no Islã. Por isso a gente tem que realmente proteger, e não é ciúme doentio. Essa história dos muros altos pelos ciúmes, para nenhum homem chegar perto e nenhum homem olhar, um dia pularam dois, ele ficava a noite inteira, não tinha ninguém, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam falava isso, tinha ninguém na humanidade que adorava Allah como ele, ninguém. Ele ficava escondido assim em lugares retirados para adorar Allah subhanahu wa ta'ala à noite, às vezes a noite inteira. Ele dormia pouco à noite para adorar. E o jejum dele era o melhor jejum que existe. Era um dia sim, um dia não. Ele fazia um dia sim, um dia não. O jejum de Sayyidina Daud, subhanallah. Davi. Sayyidina Daud, ele tinha a garganta, a voz mais linda que a humanidade já teve. Até hoje, chamado Mazamir Daud. Mazamir quer dizer as cordas vocais do Sayyidina Daud. Raramente alguém tem dela. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam uma vez viu Abu Musa al-Ash'ari, né, recitando o Coran.
Era voz muito bonita, muito bonita, mais do que qualquer um, né, de Medina. Aí ele falou, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala te deu um dos Mazamir, Sayyidina Dawood, um só. Imagina a voz de Sayyidina Dawood. Diz que quando ele recitava, né, o livro dele, assim cantado como a gente faz o Corão, os pássaros flutuavam em cima da casa dele que fechava o céu. Às vezes, se tiver o sol, ele, sabe, acabava o sol assim, de tanto que era linda para ele escutar. E todos os pássaros, as criaturas rezavam com ele quando ele fazia seus dhikr, né? E foi assim, Sayyidina Dawood, subhanallah. Ainda temos tempinho? Até que chegou a sua, praticamente, fim da vida. Ele chegou aos 100 anos. Quem sabe a idade verdadeira dele, que eu vou dar 2 chocolates agora, antes de começar. Qual a idade verdadeira dele e depois chegou nos 100 anos? 60. Eu vou... 60 anos, quem falou 60? Adão que deu para ele. Isso. Adão deu para ele. Isso. Completou para ele. Esqueceu depois. Adão deu para ele. Esqueceu depois. Por isso que ele viveu 100 anos. Ele tinha 60 anos de idade. Mas como era de grande brilho, de grande sentimento no dia do juízo final, no dia que Allah subhanahu wa ta'ala criou Sayyidina Adam, e Allah subhanahu wa ta'ala mostrou toda a humanidade para o Sayyidina Adam, todos os seus filhos, todos nós, inclusive todos nós nascemos nesse momento e testemunhamos que não há outra divindade além de Allah, naquele momento, cada um com a idade de 33 anos, na plena consciência, a plena consciência, e cada um testemunha, e esse testemunho vai ser testemunho contra a gente no dia do juízo final, que é cada um que volta e comete erros e incredulidade, Allah subhanahu wa ta'ala vai castigar, vai falar, você não falou que era, não testemunhou que era único Allah, por que mudou? Por que voltou atrás? Aí é gravidade, né? Então nesse dia Sayyidina Adam viu todos os seus filhos, e foi aquela história que a gente sabe, e ele viu o brilho nele. Ele falou para Allah subhanahu wa ta'ala, quem é esse que tem um brilho especial? Ele falou, seu filho Dawood. Falei, subhanallah, coisa linda, quer dizer, se encantou com seu filho. Aí ele falou, quantos anos ele vai viver? Ele falou, 60. Ele falou, se o senhor permitir, dá 40 anos da minha idade, de presente. E deu 40 anos, subhanallah. Aí ele viveu até os 100 anos, né? Então, parabéns para o irmão que, o único que lembrou de dar chocolate verde aí. É bem brasileiro. Nossa palmeirense. Enfim, quando eu saí Dawood se encontrava lá orando e fazendo tudo, e tinha um lugar retirado para as mulheres, né? Ninguém podia chegar. Até os servos dele, só mulheres que podiam servi-los, não pode entrar homens. E de repente ele escutou gritaria. Ele estava em outra sala que escutou gritaria, tudo. O que está acontecendo? Ele foi lá no lugar e era um homem. As mulheres comentando, como é que entrou esse homem aqui? Com tudo isso, e Sayyidina Dawood, ele fecha a porta com a própria mão. A porta do palácio. Como é que esse homem entrou aqui? Aí ele falou, quem é você? O que fez você entrar e como entrou? Ele falou, eu sou aquele que nenhum muro e nenhuma porta impede que eu entre. Ele falou para ele, seja bem-vindo, você é o anjo da morte. Na hora, ele reconheceu, você é o anjo da morte. Ele falou, exatamente, chegou a hora. Não discutiu, ao contrário do Sayyidina Musa. Lembra da história do Sayyidina Musa? Que ele não queria um rei, debateu um pouco. Ele não discutiu, ele falou, Fadal, vem, seja bem-vindo, tira a alma, né? E tirou. Acorreu, né, para a história, só que antes dele morrer, Allah subhanahu wa ta'ala anunciou o próximo rei depois dele, que seria profeta e rei, né? Não era o mais velho dos filhos, ele tinha vários filhos, não era o mais velho, mas Allah subhanahu wa ta'ala escolheu. Era quem? Salomão. Que veio, era rei também. Histórias que se contam sobre o rei Salomão, o rei fez isso, o rei fez aquilo. Era rei e profeta, não devemos esquecer disso. Rei e profeta, e era sagrado, tanto quanto os outros profetas, alayhi salam, né? Então Sayyidina Sulaiman, alayhi salam, preparou um grande enterro generoso,
para o Sayyidina Daud. E o engraçado nisso, as pessoas se juntaram, lavaram o corpo, prepararam tudo, como a gente faz, e quando eles iam rezar assim sobre o corpo, muitas pessoas, muitas pessoas, e não cabia no lugar fechado, eles ficaram no templo. O sol era muito forte, queimou as pessoas, né? As pessoas não estavam aguentando ficar. Aí as pessoas reclamaram, o Sayyidina Sulaiman sabe fez o quê? Já começou o poder dele dali, subhanallah, dali ele já começou a ter tudo o poder, pleno poder, mais do que o pai dele. Ele falou assim, quando as pessoas reclamaram, ele ordenou todos os pássaros vir e fazer sombra. Subhanallah. Fizeram sombra sobre essas pessoas todas. Fechou, não tinha quase nem luz mais. Daqui a pouco as pessoas começaram a reclamar de falta de ar, porque aqueles pássaros fecharam de vez, né? Subhanallah. Diz que uma visão, Allahu Akbar, arrepiante. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam explicando para os seus sahaba, diz que coisa mais linda que existe. Sayyidina Muhammad levantou para contar, ele falou como ficaram os pássaros. Sayyidina Sulaiman, quando eles reclamaram que não tinha mais ar, parou o ar, ele levantou, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam explicou o que o Sayyidina Sulaiman fez com os pássaros. Falou para eles, fecha uma asa e deixa a outra só, abanando. Subhanallah. Uma visão linda, maravilhosa, sabe, das coisas. Aí abriu espaço para eles respirar, né? Para entrar o ar, subhanallah, né? Aí terminaram o enterro e assim chegou ao fim mais, né? Uma história de um profeta maravilhoso, um profeta que deixou grande mensagem. Não é um profeta daqueles profetas, vamos supor, alayhi salam, todos, mas aqueles que meramente passaram e divulgaram o que era dos outros mensageiros. Ele não, ele divulgou e recebeu mensagens, né? Ele recebeu o Zabur, né? Que é os livros de Sayyidina Daud, e tinha mensagens, tinha leis, como os outros, incluiu sobre os outros, né? E outro grande profeta, grande mensageiro que vem, que também teve um reinado maravilhoso, que a gente vai conhecer, inshallah, na próxima aula, biiznillah, a gente encontra com vocês, que Allah subhanahu wa ta'ala aceita essas informações que sejam abençoadas para a gente, para todos nós, para todos os irmãos e irmãs da internet que estão acompanhando a gente. Muito obrigado pela companhia e que Allah subhanahu wa ta'ala aceita esse mês de Ramadã, já que a última aula do Ramadã vai ser agora a próxima, inshallah, só depois do Ramadã. Kull aam wa antum bi khair, e que seja Eid abençoado, que seja Eid cheio de luz e de sabedoria para todos nós, inshallah. Muito obrigado, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.